voltar. Terceira parte. Vamos então falar de... Preparem-se. Periodontologia. Alguma vez ouviu falar nesta especialidade? Pois bem, existe uma sociedade portuguesa que está aqui representada pelo Dr. Ricardo Faria Almeida. Uma salva de palmas, por favor. E também a Susana Noronha, que também pertence a esta Sociedade Portuguesa de Periodontologia e Implantes. Muito obrigado a ambos por estarem aqui na praça. Fomos até à rua perguntar aos portugueses com os quais nos cruzámos o que é que sabiam sobre a higiene oral, e as respostas que ouvimos foram estas. Cuidados é que tem com a sua higiene oral? Lavar os dentes todos os dias, de manhã, à noite. É o diário lavar os dentes, cada vez que almoça, ou janta, lancha, tentar sempre lavar os dentes a seguir à comida. Olho, lavo-os todos os dias. Quantas vezes por dia? Lavo-os de manhã, ao meio-dia e à noite. Lavo os dentes de manhã, quando me levanto. E Quantas vezes por dia lava os seus dentes? uma vez, duas, conforme o comer que eu comer. E quantas vezes é que acha que seria importante lavarmos os dentes? Ai, mais vezes, mais vezes. Lavo os dentes 3 vezes ao dia. Que tenho placas, tenho que lavar, não é? Lavar os dentes todos os dias, 2 vezes ao dia, sei lá. Exato, igualmente. E sabe quais são os problemas dentários mais frequentes? Sim, é as cáries, é comida que se infiltra na boca, não é? Nas gengivas. As cáries, que quando furam os dentes, a minha mulher agora está a tratar disso, é terrível. A cárie, o problema nas gengivas. A cáries, talvez. Sim, a cáries. Ou tártaro. Sim, ou E tártaro. sabem o que é que têm que fazer em caso de um problema desses vos acontecer? Ir ao dentista, óbvio. Pois ir ao dentista é a única solução. Sim, ir ao dentista, dá jeito. Com Dá certeza. muito jeito. Para resolver os problemas com os nossos dentes. E ter uma boa higiene oral também. Vamos lá então começar por dizer aos nossos telespectadores que doenças podem contrair se não cuidarem da sua higiene oral. Doutora Susana. Fundamentalmente as cáries, que afetam os dentes. Sim. E as bactérias que de alguma forma destroem a estrutura do dente e formam cavidades, buracos que depois têm que ser tratados. Cáries. Mas também doenças que afetam os tecidos que estão à volta dos dentes. O que acaba em IT? Acaba em IT porque é uma inflamação, Sim. não é? A periodontite, que Sim. são os tecidos que estão... É uma inflamação nos tecidos que estão à volta do dente. E por debaixo da gengiva, tá, que se vê. Sim. O que não se vê é o osso que está por baixo. E a periodontite afeta não só a gengiva que se vê, como o osso que não se vê, fazendo com que os dentes ficam com pouco suporte e acabam por abanar se não forem tratados. Há uma Isso é a retração da periodontite. gengiva, não é? Exatamente, há uma retração da gengiva, ficando a raiz à mostra, os dentes ficam mais compridos e, em último caso, não tratados, acabam por abanar E até e cair, cair se a doença não for tratada. Doutor Ricardo, que comportamentos de risco são assumidos por nós e que podem ser evitados? Sim, desde logo, digamos, os fatores de risco que nós mais estão associados a estes problemas das gengivas têm a ver desde logo com o hábito de fumar. Ou seja, a verdade é que o tabaco tem um efeito nocivo sobre a gengiva, sobre o osso que segura os dentes e muitas vezes um efeito que vai para além disso, ou seja, mascara aquilo que são os sinais e os sintomas da doença. Ou seja, por exemplo, o primeiro sinal é desde logo a inflamação conduz a um sangramento. Não é normal sangrarmos, não é normal sangrarmos das mãos nem dos olhos e, portanto, quando sangramos as gengivas, temos algum problema. O facto de fumar, o que é que faz? Faz com que esse sangramento se note menos. E quando se nota é já numa fase muito mais avançada. E, Sim, portanto, não é sequer no ato da lavagem dos dentes normal que sangremos? Não, de todo. Não? De todo. Sim. Pode continuar. E portanto, nada, por amor de Deus, até porque isso é um fator muito importante, porque as pessoas, Sim. quantos de nós já ouvimos dizer as pessoas que acordam de manhã e a travesseira tem sangue? E entendem isso como algo normal. Não é normal. Portanto, não é normal que sangremos as gengivas. Que fatores de risco? Desde logo a má higiene oral, porque ajuda a tudo isto. A gravidade da doença está muito relacionada com isso e está relacionada com fatores de risco, e aí eu destacaria efetivamente o tabaco, apesar de sabermos que existem outros, nomeadamente algumas patologias sistémicas, como por exemplo a diabetes, em que normalmente esses pacientes sofrem mais com a doença porque a evolução é mais rápida e normalmente mais severa. São os sintomas mais comuns, e agora passava a bola outra vez à doutora Susana, o sangramento, ou há outros que devemos atentar quando olhamos ao espelho, por exemplo?
O sangramento é, de facto, o sintoma mais precoce. Aquele que, se calhar, chama mais a atenção numa primeira fase. Pode estar mascarado, como o Ricardo disse muito bem, nos fumadores, mas de todas as formas continua a ser o sintoma mais precoce. Há outros, mas são mais tardios. A gengiva retrair acontece mais tarde, quando a doença já está mais evoluída. Os dentes abanarem também, como eu disse há pouco. Há outro sintoma importante, que é o sabor, o saber mal, o mau hálito, o mau sabor, o sentir mau cheiro. Portanto, a halitose. Esses sintomas ou esses sinais de doença também são precoces ou também podem ser precoces. Tudo isso junto leva a que, quando se sangra das gengivas, se sente mau hálito, se deva procurar saber a causa. Obviamente que a halitose ou o mau sabor pode ter alerta, outra... não é? É um alerta também. Mas pode ser confundido com a alimentação que fazemos. Pode ter outras causas, não há dúvida, mas pode ser um sinal. Nós temos aqui algumas imagens que nos ajudam também e ajudaram os nossos telespectadores a perceber o que é que se passa. Qual dos dois? Não sei, escolham. Eu não me importo. Fiquem à vontade. Partilhem o momento. Não, fundamentalmente ali são 5 imagens, digamos. A primeira seria uma situação de saúde em que... Primeira da nossa esquerda. Da nossa esquerda, exatamente. exatamente. Eu não sei, Sim, não convém sim, levantar. sim. Do lado esquerdo seria uma situação de saúde em que o osso está no sítio que tem que estar, a gengiva está no sítio que tem que estar e aquele instrumento que nós vemos ali é aquilo que nós utilizamos para efetuar um diagnóstico da doença. E, portanto, como veem, a entrada desse instrumento não dói absolutamente nada. A entrada desse instrumento fica no início da parte negra, digamos assim. À medida que vamos avançando, vamos vendo que esse instrumento vai entrando cada vez mais, o que se traduz por uma perda do osso associada a uma inflamação das gengivas. Nas imagens de cima, à medida que caminhamos para a direita, vemos que a gengiva vai se perdendo, até que numa fase final vemos os tais, que a Susana disse muito bem, a tal retração da gengiva, começamos a ver a raiz do dente, começamos a ver espaço entre os dentes e, portanto, isso tudo já é uma fase avançada da doença, que obviamente ainda tem cura, tem tratamento, mas que obviamente exige mais tratamento que se for numa fase inicial, em que estamos mais... Recuando a gengiva, ela pode ser recuperável? Depende. Depende. Diga. E o que marca, o que nós conseguimos ganhar outra vez de gengiva é o osso que está por baixo. Se o osso estiver muito longe, se estiver perdido muito, nós não conseguimos repor gengiva, que vamos buscar ao céu da boca. Isso chama-se enxerto de gengiva. Se o osso estiver perdido muito, nós não conseguimos. Se a perda de osso for pequena, em alguns casos é possível, de facto, recuperar e, de alguma forma, recobrir a zona de raiz que ficou exposta anteriormente. Uma das causas dessa recessão também é o traumatismo de escovagem. Por isso, escovar bem os dentes não é só escovar em quantidade, em muitas vezes, como nós ouvimos há pouco dizer, é escovar também com qualidade. Corretamente. De uma forma não traumática para a gengiva. Sim, as escovas agora, creio que deve ter sido uma medida também por conselho vosso, as escovas agora deixaram de ter a versão dura. Passaram a ser ou suaves ou médias, não é? É muito difícil de encontrar as duras. A lógica das escovas duras é que há muitos anos atrás pensava-se que a causa destas doenças era o tártaro. E não é. Hoje em dia sabemos que não é. O tártaro é a placa bacteriana que está na nossa boca e que calcifica, fica dura com os sais minerais que a saliva traz. E de antes achava-se que era o tártaro. Portanto, as escovas duras tinham como objetivo... Missão tirar o tártaro, não é? Berbequim. Claro. Um bocadinho mais. Isso leva-me a fazer-vos outra questão. Escova elétrica ou manual? É indiferente. Na verdade, nós sabemos que se uma pessoa escovar bem com uma escova manual, e bem implica seguir um conjunto de regras e de princípios, não tem por que comprar uma escova elétrica. A verdade é que uma escova elétrica facilita o trabalho. E aí sim é verdade que muita gente tem menos disponibilidade e até menos técnica, digamos assim, que não será futebol, mas é um pouco isto também, menos técnica para fazer determinado tipo de procedimentos e a escova elétrica facilita muito isto. E um pouco o que a Susana dizia, também aí as escovas elétricas, ou algumas delas, têm uma vantagem, que é, quando nós por algum momento fazemos mais pressão, algumas delas controlam essa pressão. E, portanto, o efeito nocivo que a escovagem poderá ter, e que a Susana disse, não acontece com a elétrica. Por que não voltarmos aos bancos de escola e ensinarmos mais uma vez como se deve escovar corretamente os dentes? E já agora que voltamos ao banco de escola, dizer aos nossos telespectadores se as crianças também podem ter este tipo de doenças.
se elas, apesar de estarem com dentes de leite, também podem ter imediatamente já recuos das suas gengivas. Sim, nas crianças é muito mais um sentido, digamos, a grande maioria não. E o que possa existir é mais unicamente uma inflamação sem grande tradução em termos dessas perdas ósseas. Porém, existem patologias muito específicas, em percentagens, felizmente, muito baixas, associadas muitas vezes até a aspectos de natureza sistémica, ou outro tipo de síndromes, em que efetivamente a doença é galopante e chega a casos extremos de grande gravidade e que muitas vezes pouco ou nada há a fazer. Mas, felizmente, estamos a falar de casos residuais. O problema é que nos adultos isto atinge 50% da população. Metade da população é atingida por estas doenças, segundo dados da Organização Mundial de Saúde. Faça o favor, beabá da escovagem. Como não traumatizar a gengiva? E o próprio dente. Como não traumatizar a gengiva? Amigos, lá em casa não há escovas deste tamanho. Esta é apenas uma escova de demonstração, ok? Está em proporção. Escusam de ir à procura. Está em proporção Está aos em dentes. proporção aos Nem dentes. bocas deste tamanho. Nem bocas deste tamanho. Não acreditamos que alguém lá em casa tenha um maxilar de jacaré. Vá. Antes de explicar, a escovagem é uma coisa muito importante. A escova de dentes, seja manual destas ou elétrica, só tem a capacidade de escovar a parte dos dentes que dão para a frente e que dão para o lado de dentro da boca, para a língua e para o céu da boca. Entre os dentes, temos que usar fio dentário ou escovilhões. Portanto, a nossa escovagem de dentes não inclui só uma escova. Deve incluir também algo que deve fazer parte, deve ser usado diariamente, e não deve ser uma exceção, não deve ser uma vez por mês que se usa o fio dentário. Deve-se usar o fio dentário ou escovilhões, que são escovinhas que um bocadinho adaptadas, mais pequenas, adaptadas para limpar entre os dentes. Não é? Portanto, quando falamos em escovagem, é este kit. É para limpar a toda a volta do dente, em toda a superfície do dente, é necessário uma série de material. A escova adaptada à boca de cada um. As crianças têm escovas mais pequenas, os adultos têm escovas maiores. E adaptada ao número de dentes que nós temos. Ora, se temos todos os dentes, como é o caso deste senhor, até tem os sisos, que são os terceiros molares, devemos não esquecer de nenhum dente. E, portanto, começamos sempre do mesmo sítio e terminamos sempre do mesmo sítio. E uma coisa importante é, viram há bocadinho naquelas imagens que nós estávamos a medir com aquela réguazinha, com aquela sonda, o espaço entre a gengiva e o dente. Ninguém nasceu ensinado e, portanto, nós à partida não sabemos que esse espaço existe, mas esse espaço existe. E é aí que devemos insistir na escovagem, porque é onde as bactérias se gostam de acumular. E se não são varridas de lá, a gengiva inflama. E é também onde tem espaço, não é? Acabam de ganhar espaço, não é? Então, para fazermos isso, como é que temos que inclinar a escova? Temos que inclinar a escova obliquamente contra a gengiva. Portanto, o movimento da escovagem implica sempre que nós, ao colocarmos a escova obliquamente contra a gengiva, fazemos movimentos de vai e vem, permitindo à escova o varrer da placa bacteriana, das bactérias que estão no interior desse tal sulco, desse tal espaço. Aqui, com este tamanho de escova, eu estou a conseguir apanhar 3 dentes de cada vez. Com a escova de cada um, temos que ver quantos dentes é que nós conseguimos apanhar com este movimento de trás para a frente. Fazemos 10 vezes este movimento e mudamos para os dentes da frente. Mais 10 vezes. Sempre com a escova obliquamente. Ou seja, sempre com a escova inclinada contra a gengiva. Quando chegarmos lá ao fundo, ao outro lado da boca, fazemos o mesmo na parte de dentro. E assim sucessivamente até chegarmos ao último dente. Não dá assim tanto trabalho. São talvez mais 2 minutos só na casa de banho. 2 minutos é o tempo ideal. É o tempo médio, não é? O tempo médio que as pessoas escovam os dentes está estudado entre 20 e 30 segundos. Pois, se for 2 minutos é fantástico. 2 minutos é o tempo ideal. Pois. Aliás, as escovas elétricas têm uns temporizadores e que batem exatamente nos 2 minutos para dar um pouco essa margem, que é aquela que foi estudada. Falámos do uso do tabaco, ainda não falámos de alimentação. As bebidas açucaradas e as sobremesas, os doces, são inimigos dos dentes? São claramente inimigos dos dentes, mais na questão da cárie dentária do que propriamente nos problemas gengivais. Na verdade, tudo o que é doces, e a verdade, dieta mole e dieta associada a doces, normalmente implicam maior risco nas pessoas que têm a suscetibilidade a ter a doença, maior risco de cárie dentária. E por isso também aqui é muito importante, e alguns telespectadores falavam na reportagem que escovavam os dentes a seguir às refeições, a lógica de escovar os dentes a seguir às refeições é exatamente essa, ou seja, não dar tempo às bactérias e aos alimentos que ficam presos aos dentes, comecem a produzir um efeito, e esse efeito seria a cárie dentária. Nos problemas gengivais, o efeito é menor no que diz respeito aos açúcares, será real porque qualquer alimento que seja menos duro
para além de implicar o próprio alimento uma menor limpeza dos próprios dentes e das próprias gengivas, vai mais facilmente acumular-se entre os espaços e entre os dentes e, portanto, necessita mais cuidado em termos do que é a escovagem. Chá e café? Não tem diretamente a ver com a patologia em si. Aliás, há muitas pessoas que se mais o queixam. escurecimento dos dentes? Sim, às vezes tem a ver com a pigmentação, e essa pigmentação é algo que preocupa as pessoas, muitas vezes. E claro, aqui, o aspecto, não é? Sim, e aqui há uma coisa muito importante que convém dizer, é que independentemente da patologia existir ou não e dos fatores de diagnóstico e do sangramento que falamos que é muito importante, convém dizer às pessoas que não é uma fatalidade. E uma das ideias que eu acho que é fundamental as pessoas perceberem é que, e que muitas vezes associam erradamente, é que porque o meu pai ou a minha mãe perdeu os dentes, é normal que a mim me aconteça. Não é normal. A doença é tratável, não tem que ter dor ao tratar a doença. Portanto, o que convém, obviamente, é que ao aparecimento dos primeiros sinais nos obrigue diretamente a ir ao seu médico dentista no sentido de resolver o problema o quanto antes. Susana, quantas vezes por dia devemos lavar os nossos dentes? No mínimo 2. 2 vezes por dia, sendo que nenhuma das vezes utilizar também o fio dentário ou os escovilhões. Sim. E tem um horário que seja mais recomendado assim que nos levantamos? De manhã e à noite. Sim. De manhã e à noite. No mínimo 2 vezes? No mínimo 2 vezes ao dia. E apenas numa dessas ocasiões utilizar... E apenas numa dessas ocasiões utilizar algo para limpar entre os dentes. E isso é adaptado a cada um. Sim, ao gosto de cada um. Com as crianças, devemos ter cuidado suplementar ou estas 2 vezes são suficientes também? As crianças devem escovar os dentes a partir do momento em que têm dentes. Sim. Obviamente que as técnicas são adaptadas à idade. Quando são muito pequeninas, se calhar com uma compressa enrolada no dedo, os pais ajudam a limpar. Mais tarde começam a usar escovas de dentes, ainda com a ajuda dos pais. E posteriormente começam a aprender a fazê-lo sozinhas. Mas também 2 vezes ao dia. Também 2 vezes ao dia. Porque as bactérias, como o Ricardo dizia há pouco, usam os açúcares da comida para transformar, dos alimentos, para transformar em ácidos e esses ácidos degradam os dentes. Pois é, o problema são os lanchinhos, os que às vezes algumas e depois crianças ficam ali horas e horas até à hora de chegar a casa. Nós temos que eliminar as bactérias antes delas terem a capacidade de causar um problema. Ainda ficam ali muitas horas nos espaços, nos dentinhos, não é? Podemos estar com uma má higiene oral a estar a prejudicar a nossa saúde para além das nossas gengivas? Sim, efetivamente. Na verdade, eu falei um bocado da diabetes. Há uma relação direta? Eu falei um bocado da diabetes, porque é aquela que é mais estudada, já desde os anos 80, por exemplo. Isso há muito tempo, não é? Exatamente, que há uma relação bidirecional em que, por exemplo, uma pessoa que seja um diabético, que esteja com o seu tratamento da sua diabetes, seja ele com antidiabético oral ou com outro tipo, com insulina, por exemplo, a verdade é que qualquer inflamação no organismo, que não só na boca, mas também na boca, vai influenciar negativamente esse controle da diabetes. E há vários trabalhos que foram feitos no sentido, inclusivamente, de pessoas que sofriam dos problemas periodontais e eram diabéticos, quando se tratou esses problemas associados à gengiva e à inflamação, conseguiam, de certa forma, estar mais estável no controle da sua própria diabetes. Mas, para além disso, existe atualmente alguns trabalhos de investigação em que têm a ver, ainda numa fase inicial, não podemos assumi-lo de uma forma tão clara como a diabetes, mas com problemas cardiovasculares, por exemplo. Ou seja, porque ao haver uma inflamação, há a produção de um maior conjunto de mediadores inflamatórios e esses estão também relacionados com algumas dessas patologias. Doutora Susana, vamos ao dentista. Necessitamos de alguém na equipa que esteja nessa clínica, que esteja especializado nesta área? Em alguns casos, sim. Em alguns casos mais avançados, sim. Se não, um dentista generalista que não tenha uma área específica de atuação, todos os dentistas podem diagnosticar. Esse diagnóstico é feito não visualmente. Há competência nos dentistas para... Pois, não é suficiente visualmente. Não se olha para as gengivas e não diz tem gengivite ou tem periodontite. Aquela sondagem, a utilização daquele instrumento régua, é importante. Aquela régua, porque mede de facto o espaço. E posteriormente, dependente do grau mais avançado ou menos avançado da doença, poderá ser necessário a intervenção de alguém que se dedica a essa área em particular. Essa área é específica. Muito obrigado por terem estado aqui. Os nossos telespectadores já sabem que têm sempre espaço aberto para colocar questões que posteriormente também podem ser respondidas quer pela doutora Susana, quer pelo Ricardo. Claro. Muito obrigado a ambos. Não é nenhuma indireta o que se vai passar.